não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Então, basta isso para você entender que todo o campo daquilo que você conhece, que você compreende mentalmente, se apoia na consciência que você tem de um outro campo mais profundo, mais permanente, né, sobre o qual você não tem nenhum domínio mental. Então, este outro campo, se ele não pode ser objeto de conhecimento no sentido mental, ele é objeto de admissão, quer dizer, você aceita que aquilo existe. Do mesmo modo que você sabe que você não pode apreender o universo inteiro num ato de cognição, e só lhe resta admitir que o universo existe. Né? Então, essas coisas que existem, mas que não podem ser apreendidas pela mente, só podem ser aceitas pela mente, porque transcendem a sua capacidade de cognição, elas determinam a forma e os limites da sua capacidade de cognição. Ou seja, estamos dentro de uma realidade, nós mesmos somos reais, somos parte dessa realidade, existimos ao mesmo tempo como partes de uma realidade maior e como uma realidade independente que tem sua constituição própria. E esse conjunto de condições reais delimita então as nossas possibilidades de cognição. E a mente, que é o órgão da cognição, não tem o que fazer aí senão admitir que as coisas são assim. Então, essa admissão é a forma fundamental de conhecimento, porque é ela que garante a conexão de todos os demais conhecimentos com a realidade. Se nós fôssemos somente uma mente, se a mente cognoscente fosse o centro e a base do nosso ser, como pretende, por exemplo, René Descartes, a mente não poderia conhecer nada fora dela mesma. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que está na nossa mente, são criações da nossa mente. Conceitos são criações da nossa mente, imagens são criações da nossa mente. Então, se não tem vamos dizer, um elo entre pensamento e realidade, então o pensamento só vive de pensamento. Então, se nós conseguimos pensar algo a respeito da realidade, é porque nós também somos reais. Quer dizer, é a nossa realidade que fundamenta a realidade dos nossos conhecimentos. Ou dito de outro modo, um ente irreal jamais poderia ter nenhum conhecimento do real. Não é isso? Então, a nossa parte real é essa existência substancial, permanente, ininterrupta, que nós só podemos aceitar. Ora, quando você se relaciona com as outras pessoas, você também não as enxerga como totalidade. Você não sabe tudo a respeito de nenhuma pessoa. Você só sabe o que você viu e ouviu e sentiu dela durante certos momentos. Por mais intensa que seja a convivência, tá certo? Ela não será contínua. Ninguém vive grudado no outro 24 horas por dia. Não é isso? E, no entanto, você sabe que essas pessoas têm uma existência substancial. Se você não soubesse, você jamais poderia amar um ser humano. Porque você estaria apenas amando uma ideia sua mesma. Um produto da sua mente. Então não existiria, vamos dizer, essa função eminentemente transitiva, essa função que nos leva para além de nós mesmos, que nós chamamos amor. Entendeu? O que é possível. Se é possível um contato amoroso real entre duas pessoas, é porque elas sabem, cada uma delas sabe que a outra é real e que ela também é real, e que a sua própria convivência abrange um círculo muito mais amplo do que a sua mente pode captar. Não é isso? Então, esse reconhecimento da realidade que transcende a nossa mente é a condição para que a nossa mente funcione.
Por isso mesmo é que jamais podemos aceitar que a consciência que o eu tem do seu próprio pensamento é a base de toda certeza. Na hora que Descartes chega no famoso cogito, quer dizer, eu penso, logo existo, eu digo, sim, é uma coisa bastante óbvia. Eu penso, logo existo, mas ele existe somente como pensamento. Né? O cogito prova a existência do pensamento, tá certo? Mas não de um substrato ontológico real por baixo dele. Digamos que, vamos dizer, um personagem imaginário que pensasse, poderia dizer a respeito de si mesmo, eu penso, logo existo. Qualquer personagem romance, né, ele pode aparecer ali pensando e ele constatar a sua própria existência hipoteticamente. Porém, a existência do nosso eu substancial não pode ser captada hipoteticamente. Porque uma hipótese é o quê? É uma criação da mente. Você não pode transformar o seu eu substancial num conteúdo da sua mente. Portanto, você não pode pensar nele como hipótese. Você só pode pensar nele em termos categóricos. Quer dizer, eu existo efetivamente num mundo que existe efetivamente. E as outras pessoas também existem efetivamente, e não só na minha mente. E, pior ainda, a existência delas transcende tudo o que está na minha mente a respeito delas. É exatamente esse reconhecimento da existência substancial do outro que permite que eu tenha amor pelo outro. Porque se eu vou amar uma coisa que eu sei que é apenas imaginária, então esse amor está destinado à frustração já desde o início. E não haveria nenhuma diferença real, por exemplo, entre o ato sexual e a masturbação. Quer dizer, você geraria as pessoas imaginariamente, né? E todos nós teríamos nascido de atos de masturbação cometidos por nossos ancestrais em pensamento, né? A ideia ela é tão obviamente absurda que ela por si, né, já basta como a demonstração mais eloquente disso. A nossa realidade transcende o nosso conhecimento. E é por isso que existe o conhecimento. Se existisse somente o conhecimento, ele seria conhecimento do nada. Seria apenas, vamos dizer, uma hipótese pensando outra hipótese. Tá certo? Então, é por isso que eu estou dizendo, o eu substancial, embora nós raramente pensemos nele, ele não é nada de etéreo, nada de abstrato, né? E, ao contrário, ele é a condição para que exista qualquer conhecimento. Tudo isso, depois que a gente explicou, se torna imediatamente óbvio, né? Tá certo? E o fato de que você, ao relacionar-se com os outros, não esteja se relacionando com as imagens que eles têm deles mesmos. Quer dizer, você não se relaciona com o eu presencial, com o eu social ou com o eu autobiográfico deles, embora todos esses elementos façam parte da trama da convivência. Tá certo? Mas você está se relacionando com pessoas reais que você sabe que são reais. Então, não há nada de misterioso nisso, nós sempre soubemos de tudo isso. Só não se lembra de incorporar essa informação que é tão básica, é tão óbvia. Os filósofos às vezes não se lembram de incorporar isso nas suas filosofias, então chegam a conclusões absurdas, como o famoso penso logo existe. Então, o raciocínio é evidentemente o contrário, quer dizer, se para eu poder pensar eu tinha que existir antes de pensar, e o meu pensamento jamais pode ser prova da minha existência. Ele só prova a existência do pensamento. Não é isso? Então, quando o sujeito chega a procurar uma prova da existência, significa que ele já foi parar, vamos dizer, num estado mental muito artificial. Não é isso? Porque provar é apenas uma atividade a mais dentre inúmeras outras que nós desempenhamos na vida desde que nós existimos. Não é isso? Porém, a ideia que surge, vamos dizer, no começo da modernidade, de que tudo tem que ser provado, e de que você deve duvidar de tudo que você não pode provar, essa ideia paralisa o conhecimento instantaneamente.
né? Por quê? A prova é apenas uma estrutura lógica, um esquema de pensamento que você faz para fundamentar perante outras pessoas algo que você sabe. E a prova não é de mim para mim mesmo, jamais. A prova é para os outros. A prova é para validar socialmente algo que eu já sei. Então acontece que com a ideia, vamos dizer, cartesiana do conhecimento inteiramente provado, aconteceu que a prova se sobrepôs ao conhecimento. Então a prova vale mais do que o conhecimento. Quando o mais breve exame da coisa mostra que a prova é apenas um complemento de certos conhecimentos. Você conecta um conhecimento com outro e você precisa de uma prova quando você não tem uma evidência direta da coisa. Então, isso aí criou um vício mental. E esse vício afetou tanta gente, tantas inteligências maravilhosas. O próprio Edmundo Husserl caiu nessa. Mário Ferreira dos Santos caiu nessa. Né? Então, o Mário Ferreira fala do método da suspicácia. Né? Se você aceita o método da suspicácia, você vai duvidar de tudo aquilo que não esteja provado, você já não pode pensar o pensamento seguinte, porque isso mesmo não está provado. Quer dizer, nós temos que entender que prova é apenas um aprimoramento que você faz em certos conhecimentos quando isso é necessário. E a prova também, vamos dizer, é um elemento ela faz parte do seu eu social. Então, por exemplo, não existe uma prova de que você é você mesmo. Isso é um dado que você recebe de fora. Isso é uma evidência. Né? Então, essa evidência é obtida de modo direto pela experiência que você tem da sua própria presença. Experiência sem a qual não haveria mais nenhum conhecimento. Mas você transformar isso, você transmutar essa experiência de presença numa tese filosófica e elaborar uma prova para ela, é uma coisa secundária. Se nós fôssemos depender dessa prova para ter a experiência, nós jamais chegaríamos a tê-la. Então, de cara, o que importa é o conhecimento e não a prova. A prova se torna necessária em certas circunstâncias, apenas circunstâncias muito limitadas. Né? Então, o fato de que nós convivamos com pessoas reais o tempo todo significa que nós sabemos da existência do eu substancial das pessoas. Não há nenhum caso em que você suponha que aquela pessoa só existe quando você a vê. Ninguém supõe isso. Então, por exemplo, como é que eu posso mandar uma carta para um amigo, né, um parente, se ele não está presente? Ele cessou de existir, então por que eu vou mandar uma carta para um ente inexistente? Quer dizer, o reconhecimento da existência permanente, contínua das pessoas é a base de toda a convivência humana. Agora, acontece que este eu permanente, se ele abrange todos os momentos da sua existência, é impossível que ele exista só temporalmente. Porque no tempo só existe o quê? O momento presente. Os momentos passados não estão mais aí, e os futuros não chegaram ainda. Então, não é possível que a nossa existência substancial seja apenas temporal. É necessário que ela tenha, vamos dizer, uma estrutura permanente que abrange todos os seus momentos. Passados, presentes e futuros. Então, se nós somamos essa informação àquela que nos é dada pelos experimentos, como se diz, de visão remota, seja obtido em vida do cidadão, como ele, o vidente está sentado aqui e está vendo um treco que se passa na Ásia, ou seja, os experimentos de percepção em estado de morte clínica, quando não há atividade nem cardíaca nem cerebral, se nós somamos essas informações, né, então
nós entendemos que o eu substancial não depende da sua presença corporal. A sua presença corporal é um aspecto, uma manifestação específica do seu eu substancial, mas já não é o eu substancial. Então significa que a nossa existência transcende necessariamente a nossa presença terrestre. Não é que ela faz isso por coincidência ou em casos excepcionais. Então, quer dizer, a imortalidade é uma condição para a existência do próprio ser humano. Ele não pode existir como criatura meramente mortal. É impossível isso. Tá certo? Portanto, você entende que a constatação da imortalidade do seu eu substancial é uma coisa tão básica para nós, dentro desse curso de filosofia, quanto o cogito ergo sum foi básico para a filosofia de Descartes. Por isso que eu escrevi aqui o texto, a imortalidade como base do método filosófico. A consciência de não a imortalidade, mas a consciência de imortalidade. Quer dizer, se o indivíduo não entendeu a sua imortalidade, ele não entendeu a sua modalidade de existência, a forma da sua presença ante a presença do ser. Não é isso? Então, agora vocês imaginem, façam para si mesmo a seguinte pergunta. De todas as filosofias, teorias científicas que tentaram, de algum modo, descrever e explicar a sociedade humana, a história humana, quantas levam este dado em conta? Quase nenhuma. 2 ou 3. Uma filosofia da história que leva esse dado em conta é a de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho diz que nós vivemos simultaneamente em 2 planos históricos diferentes. Há o plano da história terrestre, que é escandido, é cortado a todo momento pela morte dos seus personagens. Quando um sujeito morre, o que sobra dele para os seguintes? Sobra somente aquilo que teve algum registro exterior, que possa ser, a qual as gerações seguintes possam ter acesso. Por exemplo, um governante morto que assinou um decreto e que as pessoas continuam obedecendo o decreto depois da morte dele. Por que continuam obedecendo o decreto? Porque os auxiliares, os subordinados do governante, leem aquilo que ele assinou e eles, e não ele próprio, impõem a obediência daquele decreto. Se eles pararem de fazer isso, o decreto some. Quando uma lei é esquecida por todo mundo, tá certo? Não importa que ela tenha sido assinada por um governante 2 ou 3 gerações atrás, ela foi esquecida. Não é isso? Aqui existe um site que faz coleção de leis esquisitas que foram promulgadas antigamente, né? E, por exemplo, tem uma cidade aí que tem uma lei que diz: é proibido embebedar um peixe. Tal é uma lei, ela existe mesmo, né? Então, é claro que essa lei já foi esquecida. Se alguém lembrou disso apenas como elemento pitoresco, mas ela já não tinha mais força de lei. Tá certo? Do mesmo modo, digamos, os escritos e as palavras sábias do sujeito que tenha vivido, se desaparecer o registro, é que ele sumiu completamente. Né? Então, no plano puramente terrestre, é inconcebível você falar de uma continuidade da história humana, mesmo quando há unidade de espaço, quer dizer, no mesmo local. Mesmo as coisas que se passam no mesmo lugar, não tem continuidade, a não ser que alguém force para continuar existindo essa continuidade. Não é isso? Por exemplo, quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 10 tábuas da lei. Se o rabino esquecesse aquilo, Moisés não pode voltar para forçar as pessoas a obedecer. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que a ação inicial daquele indivíduo, ela só perdura através, vamos dizer, da concordância e da continuidade que outros indivíduos livremente lhe dão, porque nada pode obrigá-los a fazer isso. Aliás, assegurar essa continuidade é tão difícil que normalmente não só os ensinamentos, mas as ordens dadas por pessoas notáveis acabam se distorcendo ao longo do tempo, elas perdem o sentido.
As pessoas não sabem mais, Moisés disse assim, assim, mas nós não sabemos o que ele quis dizer exatamente com isso. Então começam a interpretá-la de 1000 maneiras diferentes. Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. E no fim, o quanto sobra da ordem originária, do ensinamento originário, a gente não sabe, não é possível ser reconstituído. Por exemplo, você imagina, eu estudei bastante Aristóteles e estudos sobre Aristóteles, que é uma bibliografia imensa. E eu vejo ali as divergências cabeludas que existem na interpretação de Aristóteles. Eu digo, então nós nunca estamos seguros de se nós estamos realmente seguindo o ensinamento de Aristóteles ou a interpretação que alguém fez de Aristóteles. Então, basta aí esses detalhes para você ver como não se pode falar, dificilmente se pode falar de uma continuidade substantiva da história humana. Você pode dizer que existe uma continuidade intencional, quer dizer, as pessoas continuam fazendo as coisas e elas acreditam, elas têm a intenção de que aquilo reflita uma continuidade. Não é isso? Então, por exemplo, cada padre que está lá fazendo a pregação, rezando missa, ele acredita que ele está seguindo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vocês vejam as divergências que existem entre as várias igrejas protestantes, da protestante à católica, entre a ortodoxa, a protestante e a católica. Assim, então são 1000 ensinamentos diferentes que cada um acha que é ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele não pode ter certeza absoluta disso. Então existe uma continuidade intencional, uma continuidade, para assim dizer, imaginária. Agora, imaginem também, vamos dizer, culturas que se ignoraram uma à outra, que nunca uma soube da outra, que não tiveram contato nenhum. Nada, nada, nada. E que se desenvolvem, elas nascem, crescem, morrem, desaparecem, sem que a outra tenha ficado sabendo de nada. Quer dizer, como é que nesse sentido nós poderíamos falar de uma história da humanidade? Não há história da humanidade nesse plano, No entanto, se você encarar, isso aqui eu estou seguindo ainda o raciocínio de Santo Agostinho. Se você souber que cada um dos personagens envolvidos é uma alma imortal, e que o sujeito, embora não esteja presente na Terra, ele continua existindo. Então você entende que neste outro plano, que é a história das almas imortais, quer dizer, a história do que os seres humanos são realmente, e não a história daqueles sinais que eles deixaram espalhados na Terra, nesse sentido, aí nós temos uma história efetivamente. Aí você tem biografias completas, uma continuidade completa e assim por diante. Ou seja, a história terrestre só existe no plano celeste. Essa é a concepção de Santo Agostinho, e ela é, eu acho, a única concepção cientificamente aceitável. Porque no resto, quando o pessoal, todo historiador que só leva em conta os dados terrestres, ele só pode falar de história da humanidade em termos, como diz, metonímicos. Quer dizer, ele está designando várias histórias separadas e descontínuas, é disso que ele está falando realmente, mas ele supõe, acima delas, uma outra história. Essa história só existe metonimicamente, quer dizer, ele está mencionando o todo pela parte. Então, a história, a disciplina, a história da humanidade é apenas uma figura de linguagem. Mas, no plano da existência dos vários eus substanciais, não é uma história, não é uma metonímia. É uma história efetivamente. Baseada também no fato de que todos os momentos do tempo, eles só se extinguem dentro do próprio tempo. Quer dizer, é só temporalmente que uma coisa passa. Mas o que quer que tenha acontecido se incorporou ao reino do ser. Saiu do nada e está no ser. Não pode se desfazer completamente. O que aconteceu não desacontece. Pode ser esquecido, mas não quer dizer que desaconteça. Que volta ao nada. Então, tudo aquilo que esteve no ser por uma fração infinitesimal de segundo está no ser eternamente.
Então é claro que só neste plano nós podemos falar de uma história, mas para compensar, né, a história que se desenrola neste plano, no plano dos eu substanciais, ela é tão cheia de coisas, ela é tão densa, que ela também não é imaginável. Ela não pode se tornar um conteúdo da nossa consciência. Nós só podemos o quê? Fazer com ela o que nós fazemos com o universo inteiro. Admitir que ele existe, que nós não sabemos onde começa nem onde termina. Então, há um método cartesiano, que é o método da dúvida metódica, o método da suspicácia, etc, etc. Né? Eu oponho o método da confissão, ou o método da admissão. Admitir, desde logo, a existência de realidades que se impõem a mim, inclusive de realidades minhas, de elementos, componentes meus, sobre os quais eu não tenho domínio, mas que se impõem a mim. Por exemplo, você diz que você tem um código genético. De quando começou a sua hereditariedade? Né? Você consegue saber até onde? Não, eu conheço, por exemplo, até que alguma informação até meu bisavô, mas quer dizer que a história começou no bisavô? Não. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.